Meus cumprimentos. Um tema muito interessante que é Paulo de Tarso e suas viagens. Paulo de Tarso e suas viagens. Paulo teve 3 viagens missionárias para proclamar a mensagem de Cristo na Ásia Menor e na Europa. O apóstolo Paulo era originalmente um líder judeu bastante educado, chamado Saulo. Quer dizer, com muita escolaridade, pouca finura de trato. O educado aí é de estudado, de grande conhecimento, chamado Saulo, que era um nome já comum na Bíblia, que era Saul, do Antigo Testamento. Saulo. Em 3 viagens, cada uma com vários anos de duração, Paulo compartilhou as boas novas de Jesus em muitas cidades costeiras e cidades na rota comercial. A caminho de Damasco, para localizar e prender mais cristãos, Paulo encontrou-se com o Senhor. Ele se arrependeu e voltou sua fé para Jesus Cristo. Após essa experiência na estrada de Damasco, ele tentou convencer os judeus e cristãos sobre essa conversão que tanto mudou a sua vida. Muitos duvidaram e se afastaram dele. Muitos se duvidaram e se afastaram dele. No entanto, cristãos como Barnabé se aproximaram de Paulo e conversaram com ele sobre sua experiência. Paulo e Barnabé começaram a trabalhar juntos. Várias viagens. Agora a primeira viagem. Ao atender o chamado de Deus para proclamar a Cristo, Paulo e Barnabé deixaram a Antioquia. De primeira, o seu método era pregar nas sinagogas, nos templos judaicos. Mas quando muitos judeus rejeitaram a Cristo, Paulo reconheceu o chamado para testemunhar aos gentios, ou seja, a todos os povos do mundo, menos os judeus, menos os hebreus. Saulo, o perseguidor, se tornou Paulo o perseguido, e aqueles que rejeitaram a sua mensagem de salvação através de Jesus tentaram pará-lo. O ministério de Paulo aos gentios trouxe controvérsia sobre quem poderia ser salvo e sobre como ser salvo. Quem poderia ser e como poderia ser salvo. O consenso final foi que os gentios poderiam receber Jesus sem se submeter à tradição judaica. Muitos dos discípulos continuaram judeus, com todas as tradições judaicas do Templo de Jerusalém, do Velho Testamento. Então, o consenso final foi que os gentios, ou seja, os não-judeus, poderiam receber Jesus sem se submeter à tradição judaica. Segunda viagem. Depois de outra estada em Antioquia, Paulo estava pronto para participar de uma outra viagem. Barnabé foi para Chipre e Paulo foi com Silas para a Ásia Menor. Paulo e Silas dirigiram-se à Grécia, levando o evangelho à Europa. Em Filipos foram espancados e presos. Alegrando-se com a oportunidade de sofrer por Jesus, eles cantaram na prisão.
De repente, um terremoto abriu as portas da cela. De repente, um terremoto abriu as portas da cela, libertando-os das correntes. O carcereiro, tão impressionado com a quebra das correntes, a abertura das portas, o tremer do solo, o carcereiro, tão impressionado, e sua família aceitaram Jesus. Os funcionários imploraram que fosse embora, que os prisioneiros saíssem. Ao chegar em Atenas, Paulo pregou para um público curioso em Areópago, ou no Areópago. Proclamou o único Deus verdadeiro que podia ser conhecido por eles, acostumados a ídolos feitos por mãos humanas. Então, na Grécia, no Areópago. Terceira viagem. Durante a última viagem de Paulo, ele ensinou na Ásia Menor, confirmou sua mensagem com algumas curas. Um jovem sentado em cima de uma janela adormeceu e caiu dela. Pensaram que ele estava morto, mas Paulo o reviveu. Então estava morto. Paulo o reviveu. Um artesão que trabalhava com prata, chamado Demétrio, iniciou um tumulto por toda a cidade em nome de sua deusa Diana. A perseguição e oposição, na verdade, fortificaram os cristãos verdadeiros e a propagação do Evangelho. Ao final de sua última viagem, Paulo sabia que ia ser preso em breve e provavelmente morto. Então ele chega à quarta viagem, quarta e última. Quarta e última. Suas cartas registradas no Novo Testamento ainda sustentam a vida e a doutrina cristã. Até hoje. Até o nosso futuro. Ou seja, sempre. Suas cartas registradas no Novo Testamento ainda sustentam a vida e a doutrina cristã. Tudo em Atos 16, 5 a 10. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem da Macedônia, que é vestido como macedônio, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia. Quem está dizendo aí é o autor do Atos dos Apóstolos, o Lucas, o evangelista. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia, quase terminando.
E depois que foi batizada ela e sua casa, nos rogou dizendo: se haveis rogado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. Terminando. A finalidade das viagens de Paulo: proclamar a fé na graça de Deus. Então, finalidade das viagens de Paulo: proclamar a fé na graça de Deus.